Olá, tudo bem? Eu sou Rui Lima, professor de matemática aqui do canal Ajuda Enem. E a gente vai continuar o nosso estudo de função quadrática. Essa é a função polinomial do segundo grau. Essa já é a segunda aula. Quem não assistiu a primeira, procura aí nessa playlist que você vai ter a aula 1, que trata sobre a definição de função quadrática, a identificação dos coeficientes e o gráfico, se a parábola é côncava para cima quando A é positivo ou côncava para baixo quando A é negativo. Vê bem, a gente aprendeu que a função polinomial do segundo grau, ela tem domínio real e contradomínio também é o conjunto dos números reais. Essa função ela é definida por um polinômio de grau 2, da forma ax² mais bx mais c. Mas o que garante ser um polinômio de grau 2 é a presença do x². Portanto, esse a tem que ser sempre um número diferente de zero para garantir a presença do termo quadrático. Vê só, a gente vai encontrar agora as raízes ou zeros da função quadrática. E as raízes ou zeros da função quadrática, a gente pode encontrar, uma das maneiras é pela tradicional fórmula de Bhaskara, que é dada por, você tem menos b mais ou menos a raiz de delta, delta é o discriminante, que é b² menos 4ac sobre 2a. Repetindo, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. E você também, um outro caminho, são as relações de Girard, que você tem a soma é dada por menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. A gente vai ter uma aula especificamente de relações de Girard, quando você pode encontrar as raízes mais rápido por esse caminho do que aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas isso é um pouquinho mais à frente. Vê só, esse discriminante ele é muito importante, porque ele vai dizer como são as raízes de uma função quadrática. Pelo fato de aparecer raiz quadrada desse discriminante, representado pela letra grega delta, se esse discriminante ele for positivo, vai existir a raiz quadrada e você vai obter dois resultados distintos. Se esse discriminante ele for zero, for nulo, vai existir a raiz quadrada, mas você vai somar ou subtrair zero, então você vai obter duas raízes reais iguais, dois resultados iguais. E quando você tem o discriminante negativo, lembra que no conjunto dos números reais não existe a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, a gente chega à seguinte conclusão sobre as raízes da equação do segundo grau. Se o discriminante for positivo, a gente diz que ela tem duas raízes reais e distintas. Se o delta for negativo, ela vai ter duas raízes, não vai ter raiz real. E se o delta for zero, ela vai ter duas raízes reais iguais. Ora, Rui, não é melhor eu falar uma raiz não? Não, porque toda a equação polinomial do segundo grau, ela tem que ter duas raízes. Apenas as raízes aqui, elas são iguais, mas a gente tem que dizer que tem duas raízes reais e iguais. E não apenas uma. Vê só, como é que isso influencia para a gente graficamente? O que foi que a gente já aprendeu? Nós já aprendemos que quando A é positivo, a parábola ela é côncava para cima. Quando A é positivo, a parábola é côncava para cima. Não é verdade? E quando A é negativo, ela tem concavidade, ela é côncava para baixo. Isso a gente viu na aula 1. Não esquece. Se o coeficiente do termo quadrado é positivo, a parábola é côncava para cima. Se é negativo, ela é côncava para baixo. Agora, a gente acabou de aprender que quando o delta é positivo, vamos ter duas raízes reais e distintas. E onde é que estão as raízes de uma função?
as raízes reais representam os valores que o gráfico dessa função vai interceptar o eixo das abscissas, o eixo do x. Então, se você tem duas raízes reais e distintas, significa dizer que essa parábola ela vai ser secante ao eixo do x. O eixo do x vai interceptar a parábola em dois pontos distintos. Mas se o delta for zero, a gente diz que é tangente. Vai interceptar em um único ponto, porque as raízes são reais e iguais. Então, vê só, olha como é que ficam esses gráficos. Delta positivo vai interceptar em dois pontos distintos e ela vai ser côncava para cima. Vai ser algo desse tipo aqui. Não é verdade? Você vê que ela está interceptando em dois pontos distintos e ela é côncava para cima. No caso aqui, ela intercepta em dois pontos distintos, mas ela é côncava para baixo. Ela tem duas raízes reais e distintas e ela é côncava para baixo. Agora aqui é o caso em que as parábolas tangenciam o eixo das abscissas, porque elas têm duas raízes reais iguais. Vai ser algo assim, ó, x1 e x2, eles são iguais, eles estão aqui, mas eles são iguais e ela é côncava para cima. Aqui, olha, ela vai ser côncava para baixo, tangenciando o eixo das abscissas, ou seja, está interceptando em um único ponto. Aqui também está interceptando em um único ponto. E quando o delta é negativo, o discriminante é negativo, ela não tem raiz real. Então ela não pode interceptar o eixo dos x, o eixo das abscissas. Então ela vai ser côncava para cima sem interceptar, côncava para baixo sem interceptar. Inclusive aqui a gente diz que a função quadrática ela é estritamente positiva. Aqui ela vai ser estritamente negativa. Por quê? Estritamente positiva? Porque o seu gráfico está sempre acima do eixo do x. E por que estritamente negativa? Porque o seu gráfico está sempre abaixo do eixo dos x. Nesse caso aqui, ó, ela é positiva, nula e positiva. Nesse caso, ela é negativa, nula e negativa. Aqui ela vai ser positiva, zero, negativa e positiva. Aí aqui, negativa, positiva, zero e negativa. Ou seja, onde o gráfico está acima do eixo das abscissas, a função quadrática é positiva. Para aqueles valores que ela está abaixo do eixo das abscissas, a função quadrática ela é negativa. Então, esta foi a nossa segunda aula sobre função quadrática, que tratou de quê? Das raízes ou os zeros da função quadrática. Pessoal, a função quadrática é aquela função definida por quem? ax² mais bx mais c. Lembra que esse a tem que ser sempre diferente de zero, para garantir que seja uma função quadrática. Não esqueça da fórmula de Bhaskara, que você tem menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante sobre 2a. Quando esse discriminante, representado pela letra grega delta, ele é positivo, a gente tem duas raízes reais e distintas. Quando ele é zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Quando ele é negativo, não tem raiz real. O que é que significa? Delta positivo vai interceptar a parábola, o seu gráfico vai interceptar o eixo do x em dois pontos distintos. Delta negativo não vai interceptar. E delta igual a zero vai ser tangente ao eixo das abscissas, interceptando em um único ponto. Então, a nossa próxima aula é sobre o vértice da função quadrática. Se liga que nós temos a aula 1, essa foi a 2, e a próxima aula 3 agora é sobre vértice máximo e mínimo de função quadrática.